Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E no dia de hoje eu quero compartilhar com você de um assunto relevante, um assunto que tem tomado grandes proporções nos dias de hoje, um assunto que tanto tem repercutido no mundo no dia de hoje. Eu já escutei algumas falas a respeito desse assunto, eu já escutei algumas opiniões acerca desse tema, acerca desse assunto, e eu quero aqui, baseado na palavra de Deus, trazer aqui a minha análise, fazer aqui uma análise a respeito desse tema. Lembrando que tudo que nós fizermos aqui tem que ser sempre firmado na palavra de Deus. Seja uma ministração, seja um comentário, seja uma análise, tudo tem que ser feito conforme a palavra de Deus. O intuito do canal não é polemizar, o intuito do canal não é agredir, não é denigrir ninguém, não é atacar ninguém, mas sim colocar a nossa visão conforme a palavra de Deus. E eu já convido você que está aí, você que vai assistir, você que está assistindo, que venha, deixe o seu comentário, vamos tratar desse assunto que tanto repercutiu nos dias de hoje. E do que é que eu estou falando? Eu estou falando no dia de hoje a respeito de uma canção que tomou grandes proporções aí no mercado, no meio evangélico, assim também como no meio secular. E é uma música que tem um título muito forte de uma moça lá do Pará, e essa canção é Evangelho de Fariseu. Um título forte, um título que causou, talvez o título tenha causado mais repercussão do que a própria letra, porque muitos ficaram ofendidos tão somente pelo título. Mas eu quero trazer aqui para você o que eu consegui enxergar nesta canção. Pois bem, vamos aqui para uma análise rápida. Primeiramente, eu quero falar acerca da canção. A canção, nós vemos que aborda temas relevantes no meio cristão e também no meio político. Temas como a exploração da fé por alguns líderes e a exploração e abuso sexual das crianças ali na ilha de Marajó. Assim como também ela trata do clima, ela trata do aquecimento global, ela trata das queimadas na floresta. A letra é forte. A letra é forte. A canção, a moça, ela é uma excelente intérprete e a melodia, uma boa melodia. Isso foi o que eu enxerguei nesta canção. Agora eu pergunto, qual o objetivo desta canção? Nós sabemos que todo artista, quando ele compõe, quando ele escreve uma canção, quando ele escreve uma letra, aquilo tem um significado, aquilo tem objetivos. E, ao meu ver, o objetivo desta canção, primeiro, acredito que despertar o povo de Deus sobre os falsos profetas, sobre esses líderes gananciosos que têm deixado o evangelho em segundo plano, o evangelho genuíno, e têm criado um evangelho, o seu próprio evangelho. Ela também, acredito eu, que ela vem pedir socorro ao Estado para aquela região norte do país. Lembrando, meus queridos, que não é só a região norte que sofre com esse tema, com essa situação, onde crianças são exploradas, são abusadas sexualmente na região.
A região Nordeste também é uma região que muito acontece essa prática. Pois muito bem, diante disso que já falei aqui, eu entendo que a visão bíblica é essa que eu vou passar neste momento. Eu escrevi aqui, eu coloquei aqui pelo menos 6 tópicos para a gente tratar no dia de hoje. Primeiro, não se trata de um louvor, é uma canção com viés político. Segundo, não se trata de uma profecia, como alguns têm falado. Mas voltando aqui no primeiro tópico, não se trata de um louvor, mas sim uma canção crítica, uma canção com viés político. Porque eu vendo o vídeo da apresentação da moça, eu vi até um jurado lá chorando, as pessoas comovidas, vou chamar assim, com a letra da canção, tocados com a letra da canção. E, infelizmente, no meio evangélico, algumas pessoas espiritualizando a letra da canção. Não me espanta, veja bem, se daqui uns dias essa canção não estiver sendo tocada, cantada nos cultos de algumas igrejas. E a letra, ela, acredito eu, que ela vem chamar a atenção exatamente para que as pessoas despertem para o que é o Evangelho, para que é a palavra de Deus genuinamente. Não se trata, segundo como eu já falei, não se trata de uma profecia como alguns têm falado. Pessoas dizendo, tá vendo, surgiu uma profetisa, a moça. Não, isso não é uma profecia. Isso é o que Paulo tratou, isso é o que Jesus tratou. Isso é falta de amor. Isso são falsos mestres. E por aí vai. Terceiro ponto. Ela não fala, entendo eu, que ela não está falando da igreja de Cristo. Ela não está falando da igreja genuína do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sim, ela está falando desses fariseus, desses homens, dessas mulheres, que pregam, mas não vivem o que pregam. Precisamos entender, se você lê toda a letra da canção, não é uma generalização, mas sim apontando para alguns pontos no meio cristão. Quarto, precisamos entender que o tema abordado por ela, esse tema de abuso infantil lá na ilha do Marajó, já havia sido abordado anteriormente pela ex-ministra Damares. Mas o que aconteceu? A mídia simplesmente caiu de pau nela. Alguns pediram a cassação dela por não acreditar. Alguns disseram que era fake news. E agora? Vão se retratar? Vão dizer
que de fato ela tinha razão. E ela ainda foi criticada porque ela usou a plataforma da igreja para falar do tema. Mas por que ela usou ali? Porque ela não pôde falar em outros locais. Então, é um tema que não surgiu agora. Mas quem sabe, eu acredito que Deus é tão bom e Deus trabalha como Ele quer para trazer solução a algumas situações, porque nós sabemos que ali no Pará, ali na ilha de Marajó, existem grandes homens de Deus, existem igrejas sérias fazendo um trabalho em favor daquele povo. Existem igrejas, assim como em outras partes do país, orando em favor daquela população. E acredito que Deus, Ele traz resposta das nossas orações. E como esse assunto repercutiu de forma extraordinária, até mesmo na mídia secular, acredito que pode sim vir melhoria para aquele povo em relação a esse tema. Agora, meus queridos, algo que me preocupa é ela declara se inspirar em Djavan. Não estou falando aqui da capacidade de criação, da capacidade técnica, nem dos dons que o cantor e compositor Djavan tem. Mas eu faço uma pergunta. Será que não temos um cristão com talento semelhante ao do Djavan, para que ela possa se inspirar? Ou seja, me preocupa ver uma pessoa cristã buscando inspiração no mundo. É assim que eu penso, porque a palavra de Deus me orienta dessa forma. Agora, outra pergunta que eu faço. Ela vai usar seus dons para Deus ou para o mundo? Porque, como falei anteriormente, esta canção não é uma canção altamente ou totalmente cristã, mas é uma letra, como já falei aqui, com viés político. Uma canção altamente crítica. Para concluir, eu quero que você pense comigo. Primeiro, como cristão, o que devo eu cantar? Como cristão, o que eu devo cantar? Se eu vou usar os talentos que Deus me deu para Deus, se eu vou usar a minha voz, se eu vou usar a minha capacidade de criação para Deus, o que vou compor e o que devo cantar? A resposta está em Salmos 101. E eu quero ler aqui com você o que diz a palavra de Deus. Cantarei do teu amor e da justiça, ó Senhor. Cantarei do teu amor e da justiça a ti, ó Senhor. Portanto, isso é o que o cristão deve cantar.
é o que deve conter nas letras do compositor cristão. Agora outra pergunta, segunda pergunta. Para quem devo cantar? Vamos ver o que a Bíblia nos responde? Como diz o pastor Paulo Nascimento, escrito está. Pastor Paulo Nascimento, falando de Bíblia. Salmo de número 95. Diz assim a palavra do Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Portanto, para quem devemos cantar? Letras críticas. O mundo faz. Letras críticas. O mundo já aponta. Terceira pergunta. Para o que Deus nos chamou? A palavra de Deus vai nos responder essa pergunta em Mateus, capítulo de número 11. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 11, o verso de número 5 e o 6. Mas eu quero que você se atente à segunda parte do verso de número 5, que diz assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres, presta atenção, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Foi para isso que Deus nos chamou, para anunciar o Evangelho aos pobres, seja ele pobre materialmente falando, seja ele pobre de espírito. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Quarta pergunta para finalizarmos. Fomos chamados para servir a quem? Capítulo de número 6 de Mateus diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Capítulo de número 6, verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Como perguntei anteriormente, para quem ela vai usar os seus talentos? Se for para o mundo, sejamos do mundo. Se for para Deus, sejamos de Deus. Porque não podemos fazer ou servir a dois senhores. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus. Abraço.